Bom dia, graça e paz. A paz seja convosco, sejam bem-vindos mais um dia ao canal Manancial de Águas Vivas, sejam bem-vindos ao nosso devocional pela manhã. Eu creio que hoje a palavra do Senhor irá falar ao seu coração. O texto que nós vamos estar usando para esta palavra nesse dia se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, a partir do verso 35. Diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo a passar Jesus, disse-lhe: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no, dizendo isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde ver. Foram e viram onde moravam, e ficaram ali com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondendo e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que estas verá. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor. O tema da mensagem nesta manhã deste devocional é: Jesus está aí, fique atento. O texto que acabamos de ler, a narrativa segundo o evangelho que escreveu João, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Jesus escolhe os primeiros apóstolos. A gente tem que notar algo, porque o título desta mensagem eu disse: preste atenção que Jesus está aí. É difícil para nós entender, devido às circunstâncias para o ser humano que é falho, que Deus usa pessoas como nós. E também nós temos que entender qual que é a verdade que Cristo quer nos mostrar neste texto. Cristo se fez carne, semelhança de homens. Ele passou por todas as tentações que nós passamos todos os dias, a todo momento. Mas o interessante é que ele escolhe pessoas improváveis como nós para dar início a um grande ministério para a salvação de outras vidas. Jesus, primeiramente, quando ele está passando perto de João, que era a voz do que clamava no deserto, aquele que veio, qual diz na palavra do livro no profeta Isaías, que ele era o que endireitaria o caminho do Senhor. E a palavra diz que diante da face de Deus
Deus enviaria o seu anjo que prepararia o caminho para aquele que seria o redentor de toda a humanidade. Esse foi João o Batista, que batizava perto do Rio Jordão e se chamava João Batista. Era primo de Jesus, nascido de Isabel, cheio do Espírito Santo, clamava no deserto, pregava o evangelho de arrependimento. Só que ele sabia o verdadeiro sentido da vida. Eis o Cordeiro de Deus, disse João aos seus discípulos. E esses discípulos eram André, irmão de Simão Pedro, e João, o apóstolo amado de Jesus que deitava no colo, o qual é relatado na Bíblia, que escreveu o livro de Apocalipse. Eles entenderam por aquele que era usado por Deus, pessoa, homem semelhante como nós, que era capacitado pelo Espírito Santo e era usado por Deus. E disse, eis o Cordeiro. João entendia quem que era o Cordeiro, o sentido da vida. E os dois discípulos, por conhecer João, por conhecer a palavra e conhecer o Evangelho, seguiram o verdadeiro sentido da vida, que era o Cordeiro. E o interessante é que quando eles tiveram um encontro com Jesus, verdadeiramente quem teve um encontro com eles foi Jesus. Porque Jesus passou no caminho deles enquanto eles estavam juntamente com João. E João disse, eis o Cordeiro de Deus. Jesus passava no caminho aonde estava João para poder André e João ver o Cordeiro. Jesus visitou tanto André como João no caminho deles. Só que eles entendiam o sentido da vida e seguiram o caminho da vida. E o interessante é que quando eles entenderam isso e seguiram o caminho da vida, André foi atrás do seu irmão Simão. E quando André foi atrás do seu irmão Simão, ele levou Simão diante de Jesus Cristo. E aí há algo interessante nisso. Jesus visita André no caminho. E depois que André reconhece quem que é ele e segue, ele usa a vida de André para resgatar o irmão, que se chama Simão. E é levado Simão diante de Jesus. E Jesus olha para Simão e fala, tu és Simão, filho de Jonas. Mas você não será mais Simão, mas sim Pedro. Ele muda o nome de Simão e começa a lhe chamar de Pedro, que quer dizer pequena pedra. Foi necessário André reconhecer quem que era Cristo. Quando ele reconheceu e seguiu Jesus, Jesus usou a vida dele para resgatar a vida do próprio irmão, que era um pescador ignorante. E esses três que foi citado até agora são três pessoas improváveis, ao qual vivia a escola da sociedade, homens galileus, que eram pobres na época, era a escola da sociedade, e Jesus visita esses homens nos seus caminhos, para mostrar o verdadeiro sentido da vida, o caminho que era ele. E ao sair, no dia seguinte, Jesus depois, ele vai na Galileia. O que Jesus foi fazer na Galileia? Visitar a Filipe. Mas como Jesus foi visitar a Filipe, diz a palavra do Senhor que Jesus foi na Galileia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E o que Filipe fez? Entendendo quem era Jesus, o seguiu. Jesus visitou Filipe. E o que Filipe fez? A mesma coisa quando André entendeu o sentido da vida e foi atrás de seu irmão Simão. Filipe foi atrás de Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe conhecia as Escrituras.
Filipe conhecia as leis que escreveu Moisés. Filipe conhecia o que os profetas tinham dito, que os profetas profetizavam e diziam aquilo que Deus queria dizer, não o que eles queriam dizer. Por isso que quando Jesus visitou Filipe no caminho, ele não estava despreparado para não reconhecer quem era Jesus. Aí é o sentido. Quantas vezes Jesus te visitou no seu caminho? Quantas vezes Jesus te chamou, entendendo quem é você, qual que eram suas dificuldades? Quantas vezes Jesus enviou alguém para te resgatar das profundezas das trevas, para te resgatar da tristeza, da angústia? Quantas vezes Jesus usou alguém para te falar uma palavra de conforto? Quantas vezes Jesus, em resposta até da tua oração que você clamava com dor, buscando uma resposta de Deus, e Deus enviou um representante dele para te dizer uma palavra, e você não percebeu que Jesus estava aí? Porque foi assim que Simão foi achado por Jesus, através de André. Filipe reconhecia a palavra de Deus e reconhecia quem que era o Cristo por conhecer as Escrituras, porque as Escrituras testificavam quem era o Cristo, o filho de José, o Jesus de Nazaré. E ele foi atrás de Natanael e levou Natanael até Jesus. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus identificou o caráter de Natanael, conhecendo totalmente Natanael. Eis aí um israelita ao qual não há dolo. Tu me conheces? Perguntou Natanael a Jesus. Ele falou: antes de Filipe te chamar, vi eu tu debaixo da figueira. Antes de Filipe sair para chamar Natanael, reconhecendo quem que era o Cristo, que a Escritura testificava, as leis de Moisés e os profetas, ele já sabia até onde Natanael estava, debaixo da figueira. Quantas vezes Jesus sabe aonde está o seu coração, a sua mente, onde estão as suas dores, suas angústias? Quantas vezes Jesus apareceu no teu caminho, te apresentou um caminho que te leva à vida, mas você não percebeu que ele estava aí? Só que Natanael, quando tinha intimidade com Deus, reconheceu quem era o Cristo, ele disse: crês tu agora só porque te falei que vi tu debaixo da figueira? De agora em diante, verás os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não precisou muito para Natanael entender que só aquele que verdadeiramente conhece o mais profundo, qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de circunstância de todo homem, só podia ser o Filho de Deus. Jesus te conhece totalmente porque Ele é Deus e veio te salvar. Quantas vezes Jesus te visitou no seu caminho? Por isso que o tema da mensagem: fique atento, Jesus está aí. Jesus está aí através da pessoa representada por Ele nessa terra. Aquele que te dá uma palavra de conforto, aquele que te avisa que há perigo iminente, aquele que te ama, que te estende a mão no momento de dificuldade, aquele que se alegra no seu momento de felicidade, aquele que te fala uma palavra que vai direcionar a sua vida para um caminho de vida, não um caminho de morte. Quantas vezes você ficou procurando uma resposta de Deus, só que a resposta de Deus chegou por intermédio de alguém, chegou por intermédio de uma forma a qual você não esperava, porque Deus escolheu homens improváveis para o representar nesta terra. E a palavra de Deus diz isso, porque Deus usou André para chamar e resgatar o irmão dele, Simão. Deus usou Filipe para ir buscar Natanael. E o mais interessante disso é que ele usou primeiro João, que preparou o caminho para ele, para que ele pudesse vir e escolher os seus apóstolos, e através dos seus apóstolos ele escolheu outros discípulos, e através dos outros discípulos ele escolheu outros discípulos, e até hoje nós somos escolhidos através daqueles que Jesus escolheu para o representar nessa terra. Fique atento, meu irmão.
Fica atento, minha irmã, porque Jesus está te visitando todos os dias. Mas como você me fala isso, que Jesus está me visitando todos os dias? Toda manhã nós temos um devocional neste canal. Todas as noites nós temos uma oração neste canal. Em outros lugares está sendo anunciado a palavra de Deus. A Bíblia é um verbo que se fez carne, ele é vivo, ele vive, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele é Cristo, ele é a palavra de Deus por qual o mundo foi criado por intermédio dele, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Preste atenção, Jesus está aí e você não está vendo. Ele já te deu a resposta daquilo que você necessita. A resposta daquilo que você necessita para acabar com toda a dor, toda a angústia e você verdadeiramente entender o sentido da tua vida é Jesus. É o Cordeiro de Deus, como disse o João. É aquele que André foi anunciar a Simão para que ele pudesse ser salvo. É aquele ao qual ele parou no caminho e disse para Felipe, segue-me. E ao mesmo tempo é aquele que quando Filipe foi buscar Natanael, ele sabia verdadeiramente quem era Natanael, aonde ele estava. Ele sabe onde você se encontra neste momento, Jesus. Se é com dor, se é desanimado, se é pensando em tirar a própria vida, se é em depressão, ele sabe. Você só precisa dele. Mas fique atento porque ele usa homens e mulheres improváveis. Porque essa é a vontade do Pai. Pai, que nesse dia o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, meu Deus. Que eles possam entender, Senhor, que o Senhor os visita no caminho, Senhor, no caminho ao qual eles estão perdidos, ó Pai, muitos angustiados, muitos com dores, ó Pai. E a resposta é o teu Filho amado Jesus Cristo, que se manifestou para nos resgatar de todo o mal, de toda a dor, de todo o pecado, Pai. Eu oro para que eles tenham um ótimo dia abençoado pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia.